Calcule menos raiz de 3 mais i elevado a 8. Quando surge esse tipo de questão aqui, para facilitar ela, para a gente não levar este número complexo à oitava potência, para a gente não sair fazendo este cálculo, faz dar uma conta difícil, porque está elevado a 8, a gente tem que usar a primeira forma de De Moivre, que diz assim: o módulo do complexo z elevado a n vezes o cosseno de n vezes o θ mais o seno de n vezes o θ. E o que é isso? Isso aqui é uma fórmula usada para calcular o número complexo elevado a alguma potência. Onde isso aqui é o módulo do z, módulo deste número complexo. O n é o expoente, que aqui é 8. Se aqui fosse 5, o n valia 5. Fosse um 10, o n valia 10. Aí para calcular, a gente tem que começar logo fazendo o quê? Vamos calcular o módulo. O módulo deste número complexo é dado pela a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Quem é o a? O a é o meu menos raiz de 3 ao quadrado mais o i vale 1 ao quadrado. Por que o i é igual a 1? Porque aqui, ó, bem aqui vem um 1 acompanhado, mas não aparece. Isso aqui é igual a raiz menos fica positivo, né? Ao quadrado. E raiz de 3 ao quadrado fica 3. 3 mais 1 ao quadrado. Isso aqui é igual a 3 mais 1 é 4. Raiz de quadrado de 4 é 2. Então, já temos aí um módulo, que é uma das coisas que a gente precisa para calcular utilizando a primeira forma de De Moivre. Agora vamos prosseguir. Qual é a segunda coisa que eu preciso saber? Eu preciso descobrir meu argumento. Para descobrir meu argumento, vamos calcular o cosseno e o seno deste número complexo. Aí o cosseno é dado por A sobre o módulo de Z. Então, o cosseno vai ser igual a menos raiz de 3 sobre 2. Por quê? O A vale menos 3, menos raiz de 3, e o módulo é 2 que descobrimos. E o seno vai ser o B sobre o módulo de Z. Isso aqui é um Z. O B é 1, o módulo é 2. Pronto. Aqui surge um problema porque nós temos aqui negativo e aqui positivo. Aí vamos ver lá. 1/2 é o 30 graus, né? Que é π sobre 6, que é igual a 30 graus. E aqui também seria, se aqui fosse positivo, seria o 30 graus, né? Porque o cosseno de um ângulo o ângulo que tem como cosseno raiz de 3 sobre 2 é o 30 graus, na tabela de ângulos notáveis. Mas, como está negativo, isso aqui não é o ângulo de 30 graus. A gente tem que pensar qual é o ângulo cujo cosseno é menos raiz de 3 sobre 2. Mas se você não soubesse saindo disso, você ia dizer que isso aqui era menos 30 graus. Mas fica errado. Aí você ia pensar que o argumento principal seria o 30 ou menos 30, né? Mas não é assim. Tem que pensar uma forma como descobrir isso. Vamos ver aqui. Aqui no plano de Gauss, arcano de Gauss, que é o eixo real, eixo imaginário. Minha parte imaginária vale 1. Aqui é 1. E a parte real vale menos raiz de 3. Fazendo aqui a coordenada. Ó, nós estamos querendo descobrir qual é este ângulo. Aí, perceba bem. Não tem lógica você dizer que é o 30 graus. Por quê? Porque este ângulo está no segundo quadrante. E no ciclo trigonométrico a gente vai no anti-horário, né? Anti-horário. Então, só nessa parte aqui, ó, já é 90 graus. Isso aqui já é 90 graus. Então, já derruba a sua hipótese de dizer que é 30 graus. Não é verdade? Então, se aqui é 90 graus, para mim chegar aqui, claro que isso aqui vai ser um ângulo muito maior do que 30 graus. Ele já é maior que 90, que é essa parte aqui.
Então, descobrir essa parte aqui. Como é que se descobre? Vamos pensar. Ciclo trigonométrico. Ciclo trigonométrico. Estamos aqui no ciclo trigonométrico. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Aqui é π. Aqui é o π. Vamos pensar assim. Este ângulo aqui é o menos raiz de 3 sobre 2. Que se fosse positivo seria de 30 graus. Aí vamos pegar aqui o 180 como base. Nós estamos bem aqui. 180 menos 30 graus, menos 30 graus, fica 150. 150 está bem aqui, né? 150. Pensando assim, viu? Pega como base o 180 e diminua por este ângulo, que fica aqui 150 graus. Aqui é 30. Aí você pensa, o cosseno de 150 graus é igual ao cosseno de 30 graus. Porque se você for fazer aqui uma redução, ó, redução ao primeiro quadrante, você vai chegar que essa parte também aqui é 30 graus, que corresponde a essa parte aqui. Então, o cosseno de 150 graus é igual ao cosseno de 30 graus. E o cosseno de 30 graus, o cosseno de 30, não é igual a raiz de 3 sobre 2? Por quê? Porque o 30 graus está aqui, ó, no primeiro quadrante. Aqui é positivo, cosseno, positivo. Cosseno negativo, cosseno negativo. Como o 150 está no segundo quadrante, logo ele fica negativo. Então, o nosso argumento principal destes dois ângulos é o 150, que eu vou representar como 5π sobre 6. Por quê? Π dividido para 6, 30. 30 vezes 5, 150. Beleza. Agora vamos utilizar a fórmula. Vamos utilizar a fórmula. Essa fórmula aqui, ó, trazer ela bem para cá, assim, ó. Utilizando. Aqui é meu módulo. É 2 que descobrimos. 2 elevado a 8. Por que 8? Expoente, o n. Vezes cosseno de... Quem é o n? Cosseno de 8 vezes o θ, que é 5π sobre 6. Mais I seno de 8n, ó, 8 vezes 5π sobre 6. 2 elevado a 8, 256. Cosseno, multiplicando. 8 vezes 5, 40π sobre 6. Mais I seno de 40π sobre 6. Perceba uma coisa, que o argumento principal é um ângulo que serve para o 2. Ó, 2. Veja que este vale 5π, este vale 5π, este vale 5π. Tudo é uma coisa só. 256, dividir aqui por 2 em cima, vezes cosseno, dividir aqui por 2, fica 20π sobre 3. Mais I seno de 20π sobre 3. Agora vamos ver essa expressão aqui, se dá para simplificar. Vamos ver aqui. 256 a gente repete. Vamos ver aqui. É o cosseno de 20π sobre 3. 20π sobre 3 vale quanto em graus? Ó, o 20π sobre 3 é igual a 1.200 graus. 1.200 graus. Vai fazer a conta aí. Dividir aqui o π. Dividir o π para 3. Dá 60 vezes 20, 1.200. Você tem que pensar. Voltando no ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico com a volta completa não é 360 graus? Você tem que pensar. Quantas voltas eu preciso dar no ciclo trigonométrico para me chegar aqui em 1.200?
Aí você multiplica, que seria 3 voltas, né? Porque, vamos ver aqui, ó, porque 360 vezes 3 é 0, 8, e levo 1, dá 1080, né? Se eu der 4 voltas, vai passar de 1200. Então, este 1200 aqui é igual a 3 voltas, 3 vezes 360, 3 vezes 360, 3 vezes 360, mais o quê? Ó, 1080 para chegar em 1200, falta 120, né? Mais 120. Então, 1200 graus no ciclo trigonométrico vai ser 3 voltas de 360 graus, mais 1200, mais 120. Por que mais 120? Porque é o que falta para completar 1200. Aí, a gente vai trabalhar aqui, ó. A gente pega aqui o resto. 120 graus em radianos, como é que a gente transforma? Pensa no seguinte, é o π dividido para 3 é igual a 60, né? Aí, com qual número que eu multiplico 60 igual a 120? Por 2, né? Então, o 120 em radianos é igual a 2π sobre 3. Π dividido para 3, 60 vezes 2 igual a 120. 120 é 2π dividido por 3, porque π dividido por 3, 60 vezes 2, 120. Aí vamos lá, cosseno de 2π sobre 3 mais e seno de 2π sobre 3. 256 vezes. O cosseno de 120 é igual ao cosseno de 60. Mas por quê? Vamos lá. Vamos ver aqui no ciclo trigonométrico. Tá aqui meu ciclo trigonométrico, bem bonitinho, né? Feinho, mas nada não. É 120 graus, né? 120 graus, a gente tá procurando. Aí tá bem aqui, né? Entre o 90 e o 180. Aí tá por aqui. Suponho que tá bem aqui, peraí. 90. Aqui é o 120, ó. 120. Bem aqui é 120. Porque aqui é 90, aqui é 30, faz 120. Mais 30, 150, mais 30, 180. 120. Quanto é que falta para completar 180? Falta isso aqui, né? Se aqui é 120, para chegar em 180, aqui é 60, né? Então, trazendo este ângulo para cá, ó, temos que essa parte aqui também é 60. Então, o cosseno de 60, 120 é igual ao cosseno de 60. E o cosseno de 60 não é 1 meio. E como 120 está localizado no segundo quadrante, então fica menos 1 meio. Mas o seno de 120 é igual ao seno de 60. O seno de 60 não é raiz de 3 sobre 2. sobre 2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o 120 também vai ser raiz de 3 sobre 2. Positivo, por quê? Porque o seno é positivo aqui e aqui. Fica raiz de 3 sobre 2. Aqui ainda posso trabalhar se eu quiser. Só multiplicar isso aqui. Já que é distributiva, fica 256 vezes menos 1. Fica menos 256 dividido por 2. Que é igual a menos 128. Mais. Só multiplicar aqui, ó, 156 vezes raiz de 3 sobre 2. E dividir aqui por 2 fica 128 vezes raiz de 3i. Que é o resultado.